O frio da madrugada na Serra Gaúcha era cortante. Eram 6h30 da manhã. Mateus Silveira, 38 anos, pai solteiro com 2 filhos para sustentar, dirigia sua Kombi velha e barulhenta por um caminho de terra entre os campos. Ele seguia para o mercado em Porto Alegre para tentar vender o que restava de sua última colheita de azeitonas. Mateus era um homem simples, com as mãos calejadas pelo trabalho. 3 anos antes, possuía sua própria e pequena vinícola, 10 hectares herdados do pai. Vivia com dignidade ao lado de sua esposa, Juliana, e dos filhos, Pedro e Alice. Então, tudo desmoronou. Juliana foi diagnosticada com um câncer agressivo. Em 6 meses, ele acumulou dívidas imensas com hospitais. Ela se foi, deixando Mateus sozinho com 2 crianças e sem dinheiro. Ele foi forçado a vender a terra. A única pessoa disposta a comprar imediatamente, aproveitando-se de seu desespero, foi Isabela Fontes. Isabela Fontes, 35 anos, era a rainha da região, multimilionária, herdeira da fazenda Vinhedos de Ouro, linda, elegante e notavelmente despiedada. Ela comprou a terra de Mateus por uma fração do valor. Ele assinou os documentos, pois não havia tempo para negociar quando sua esposa estava morrendo. Depois Mateus se tornou um diarista, trabalhando por empreitada, vivendo em uma casinha úmida e alugada. Naquela manhã de novembro, o céu ainda estava escuro e a névoa pairava sobre as parreiras. De repente, ele viu algo que o fez frear bruscamente. Um corpo. Uma mulher jazia inerte no barro, entre os sulcos da terra molhada. Ela estava ensanguentada, com roupas de grife rasgadas e uma perna dobrada de forma antinatural. Havia sido brutalmente espancada e largada ali para morrer. Mateus desceu correndo. Ajoelhou-se no lodo. A mulher respirava com dificuldade, os olhos semicerrados, incapaz de se mover. Ele segurou sua cabeça com delicadeza, tentando mantê-la acordada. Foi então que ele a viu de verdade. A névoa, a dor e o sangue se dissiparam, e o reconhecimento o atingiu como um golpe de ar frio. O sangue gelou em suas veias. Aquela mulher não era uma desconhecida. Era Isabela Fontes, a multimilionária que havia destruído sua vida. E agora jazia em suas mãos, paralisada, aterrorizada, completamente à sua mercê. Mateus ficou imóvel. Aquela mulher havia lucrado com sua maior dor, havia especulado com seu luto, e agora estava ali, no barro, espancada quase até a morte. Ele poderia simplesmente deixá-la ali. Quem saberia? Os olhos de Isabela se abriram ligeiramente e encontraram os dele. O terror puro a atingiu. Ela o reconheceu. Ela sabia quem ele era e sabia o que havia feito 3 anos antes. Ela sabia que ele tinha todos os motivos do mundo para deixá-la. Mateus engoliu em seco. No entanto, o homem que ele era, o pai de Pedro e Alice, não lhe permitiu dar as costas. Ele segurou a cabeça dela entre as mãos firme. Pegou o celular e ligou para a ambulância. Tirou sua jaqueta puída e a cobriu. Permaneceu ali, no barro, segurando a mão dela e sussurrando que tudo ficaria bem, que a ajuda estava chegando. Lágrimas escorriam dos olhos de Isabela. Ela não conseguia falar nem se mover, mas as lágrimas diziam tudo: gratidão, choque, medo e o reconhecimento silencioso de sua dívida. A ambulância e a brigada militar chegaram 15 minutos depois. Isabela tinha fraturas múltiplas, trauma craniano e possível dano na medula espinhal. A brigada fez perguntas. O que ele tinha visto? Ele conhecia a vítima? Mateus respondeu com a verdade. Ele não tinha visto ninguém. Apenas a encontrou no barro. Sim, ele conhecia Isabela Fontes. Ela era a dona da fazenda. Enquanto a carregavam para a ambulância, os olhos de Isabela encontraram os de Mateus novamente. Ela o olhou fixamente com uma intensidade que o atravessou. Então, ela foi levada. Sirenes na névoa. Mateus ficou no campo sujo de barro, as mãos tremendo, questionando o que diabos acabara de fazer. A notícia correu rápido. Ao meio-dia, todos na região sabiam que Isabela Fontes havia sido encontrada espancada. A polícia abriu uma investigação por tentativa de homicídio. Seu estado era gravíssimo.
Mateus voltou para casa. Havia perdido o dia de trabalho, o dinheiro, mas não conseguia pensar em nada, além daqueles olhos aterrorizados no barro. Seus filhos, Pedro e Alice, correram para abraçá-lo. A vizinha, Dona Márcia, perguntou se ele estava bem, horrorizada com as notícias. Nos dias seguintes, a polícia voltou com mais perguntas. Queriam saber a hora exata em que ele passou. Se ele tinha certeza de não ter visto nenhum carro. Mateus repetiu sua versão honestamente. O povo da região só falava nisso. Isabela Fontes não era querida por todos. Era rica e impiedosa, conhecida por esmagar quem estivesse em seu caminho. A lista de inimigos potenciais era longa. Uma semana depois, Isabela despertou do coma. Os médicos foram cautelosos. Dano cerebral, danos permanentes, mas a memória intacta. A polícia a interrogou. Ela confirmou que havia sido agredida no estacionamento de sua fazenda por 2 homens encapuzados. Era uma mensagem. Alguém queria eliminá-la. Ela não viu os rostos. 2 semanas depois da agressão, Mateus recebeu um telefonema. Era o advogado de Isabela. A doutora Fontes queria vê-lo, era importante. Mateus hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Ele dirigiu até o hospital em Porto Alegre. Encontrou o advogado, um homem engravatado, que o conduziu ao quarto de Isabela. Ela estava pálida, com o rosto ainda com hematomas, a perna esquerda engessada e suspensa. Parecia pequena, frágil, irreconhecível. Quando o viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela fez um sinal para o advogado sair. Ficaram sozinhos. Mateus estava de pé, sem jeito, as mãos nos bolsos. Ela falou primeiro, a voz fraca. Obrigada. Obrigada por não ter me deixado morrer ali. Ela sabia. Ele havia salvado sua vida e ele tinha todas as razões para ter feito o contrário. Mateus permaneceu em silêncio. Foi a coisa certa a fazer, ele disse finalmente. Não poderia deixar ninguém morrer no barro. Isabela chorou em silêncio. Eu sinto muito pela sua terra. Eu me aproveitei de você. Fui cruel. Não posso devolver o que você perdeu, mas quero tentar reparar. Mateus negou com a cabeça. Ele não queria caridade. Ele só havia ido porque ela chamara. Mas Isabela insistiu. Não era caridade. Era dívida. Isabela Fontes permaneceu no hospital por 6 longas semanas. As operações foram múltiplas. Reconstrução óssea, estabilização da coluna vertebral e a espera agoniante pela recuperação dos nervos. Os médicos foram honestos. Ela talvez voltasse a andar, talvez não. Seriam meses, talvez anos de reabilitação intensa. Enquanto isso, ela precisava de assistência contínua. Sua família, embora influente, era ausente. Os pais haviam falecido anos antes e o breve casamento na juventude não rendera laços duradouros. Amigos vinham, traziam flores e palavras vazias de apoio. Mas quando se tratava de ajuda real, diária, todos tinham desculpas. Eles viam Isabela como a multimilionária forte e independente e não sabiam lidar com aquela versão frágil e quebrada. Ela acabou contratando enfermeiros particulares. Eles faziam o seu trabalho, mas o serviço era frio, profissional, desprovido de qualquer calor humano. Pela primeira vez na vida, Isabela se sentia desesperadamente só, com todo o dinheiro do mundo, mas sem ninguém que realmente se importasse com o seu bem-estar. 2 meses após a agressão, ela ligou para Mateus novamente. Desta vez, falou pessoalmente da clínica de reabilitação de luxo em Gramado, no coração da Serra Gaúcha. Sua voz estava mais forte, mais decidida. Tenho uma proposta, ela disse a Mateus. Sei que parece absurda, mas quero que me ouça antes de rejeitar. Mateus aceitou o convite para se reunir. Ele dirigiu até a clínica particular nas colinas, um lugar luxuoso que provavelmente custava o que ele ganhava em 1 ano de trabalho. Isabela o esperava em uma sala bem iluminada, com vista para as montanhas. Estava sentada em uma cadeira de rodas coberta por uma manta fina. Podia mover os braços e o tronco, mas as pernas permaneciam inertes. A proposta veio sem rodeios. Eu preciso de ajuda, Mateus. Não apenas médica, mas humana.
Alguém que cuide de mim, da minha vida diária, enquanto eu enfrento a reabilitação. Alguém em quem eu possa confiar, e eu quero que seja você. Ela queria contratá-lo como seu assistente pessoal e cuidador. Mateus soltou uma risada amarga, incrédulo. A senhora está falando sério? Quer que eu, o homem a quem roubou a terra, a sirva? Isabela disse que entendia como aquilo soava, mas insistiu. Eu pagarei bem, muito bem. Um salário que permitirá que você e seus filhos, Pedro e Alice, vivam com dignidade, que possam ter uma vida melhor. E não se trata de servir, Mateus. Trata-se de ajudar. Preciso de alguém forte fisicamente, paciente e... alguém bom. Você provou ser tudo isso. Mateus balançou a cabeça. É impossível. Como posso trabalhar para a senhora depois de tudo? Como meus filhos me olhariam? Como eu olharia para mim mesmo no espelho? Isabela disse algo que o atingiu profundamente. Você já me demonstrou quem você é. Quando me encontrou no barro, poderia ter me deixado morrer. Ninguém o teria julgado. Mas você me salvou. Não para obter algo em troca, mas porque era o certo a fazer. Essa é a pessoa que você é, Mateus, e eu preciso dessa pessoa ao meu lado agora. Mateus voltou para casa naquela noite sem dar uma resposta. Ele conversou com Pedro e Alice, embora eles não pudessem entender a complexidade da situação. Falou com Dona Márcia, a vizinha que o ajudava com as crianças, que lhe disse, com a sabedoria simples do povo do campo, que o orgulho não põe comida na mesa. Mateus passou horas de insônia olhando para o teto descascado de sua casinha alugada. Ao final, ele aceitou. Não por Isabela, mas por Pedro e Alice. Para poder, finalmente, pagar as contas sem contar cada centavo. Para poder comprar sapatos novos quando fossem necessários e não quando os velhos estivessem destruídos. É apenas um trabalho, ele repetiu para si mesmo. Apenas um trabalho. Mateus começou a trabalhar para Isabela em janeiro, 3 meses após a agressão. O arranjo era complexo. Isabela havia decidido deixar a clínica e voltar para sua fazenda Vinhedos de Ouro, mas precisava de assistência constante. Mateus trabalharia 5 dias por semana, das 8 às 18 horas, e passaria os fins de semana com seus filhos. O casarão de Isabela era impressionante, cercado por vinhedos e olivais. Mateus sentia uma pontada no peito cada vez que olhava para aquelas terras. Algumas delas antes haviam sido suas. Mas ele havia feito sua escolha e precisava seguir em frente. A rotina de Mateus na fazenda Vinhedos de Ouro era inicialmente desajeitada e desconfortável. Isabela estava acostumada a fazer tudo sozinha e odiava a dependência. Mateus, por sua vez, sentia-se fora do lugar ao lado de uma multimilionária em cadeira de rodas. O trabalho era exaustivo e íntimo. Ajudar Isabela com a fisioterapia diária, acompanhá-la a consultas médicas e auxiliar nas tarefas que ela não podia realizar. Lentamente, porém, eles encontraram um ritmo. Mateus descobriu que, sob a armadura da empresária implacável, Isabela era complexa, inteligente, culta, com um senso de humor afiado e incrivelmente solitária e assustada de uma forma que ela não mostrava a mais ninguém. As conversas se aprofundaram durante os exercícios de reabilitação. Começaram com temas neutros: o clima na Serra Gaúcha, as notícias, o progresso lento da recuperação. Gradualmente, passaram a ser pessoais. Ela perguntou pelos filhos dele. Mateus falou de Pedro, que amava futebol, e Alice, que desenhava em tudo. Ela falou de sua infância, crescendo com pais ausentes e focados no trabalho, e de como construiu um império, mas perdeu toda a conexão humana. O ponto de virada veio durante uma sessão particularmente dolorosa de fisioterapia. Isabela desabou chorando de frustração. Eu nunca vou conseguir, Mateus. Minhas pernas estão mortas, tudo acabou. Mateus se ajoelhou na frente da cadeira de rodas, pegou as mãos dela e disse com firmeza: Não, não acabou. Você é forte. Eu vi pessoas superarem o impossível e você é uma delas. Naquele instante, a dinâmica mudou. Eles não eram mais patroa e empregado, ou vítima e verdugo da velha disputa por terra. Eram 2 pessoas feridas, lutando para sobreviver. Os meses passaram.
Isabela progredia lentamente, mas com constância. Ela voltou a sentir as pernas, a mover os dedos dos pés. Os médicos estavam cautelosamente otimistas. Talvez ela voltasse a andar. Pedro e Alice vieram visitar a fazenda uma vez. Estavam tímidos no início, impressionados com o casarão enorme. Mas Isabela os deixou à vontade imediatamente. Alice mostrou seus desenhos e Isabela os elogiou sinceramente. Pedro contou sobre seu time de futebol e Isabela prometeu que, quando pudesse, iria vê-lo jogar. Naquela noite, depois que as crianças foram embora, Isabela chorou. Não de tristeza, mas por algo que não conseguia definir. Mateus, ela disse, pela primeira vez em anos, senti o que é ter uma família, mesmo que não seja a minha. Senti calor, risadas genuínas, e percebi como minha vida era vazia. O ciclo de redenção foi interrompido por uma nova crise. 4 meses após Mateus começar a trabalhar, ele recebeu um telefonema urgente do advogado de Isabela. Queria vê-la imediatamente. O advogado chegou meia hora depois com uma pasta e uma expressão sombria. Isabela pediu a Mateus que ficasse. O advogado revelou a verdade por trás da agressão. Os agressores haviam sido contratados, sim, mas não por um competidor externo. O mandante era alguém muito mais próximo de Isabela. Gustavo Fontes, seu primo, o homem que herdaria toda a fortuna se Isabela morresse sem filhos. O silêncio na sala era ensurdecedor. Gustavo, o primo que vinha a todas as festas, que parecia preocupado no hospital. Ele. Isabela ficou branca, chorando não pelas feridas físicas, mas pela traição. Ela havia estado tão sozinha e cercada de dinheiro que não viu o mal tramado em sua própria família. O advogado confirmou que tinham provas, transferências bancárias disfarçadas e o testemunho de um dos agressores em troca de redução de pena. Gustavo havia planejado tudo, sabotado as câmeras e mandado que a deixassem para morrer lentamente, dificultando a rastreabilidade do crime. Mateus permaneceu ao lado de Isabela a noite toda, segurando sua mão enquanto a polícia vinha tomar depoimento. Gustavo foi preso ao amanhecer resistindo, mas as provas eram esmagadoras. Nos dias seguintes, Isabela esteve em silêncio, retraída. Uma noite, ela pediu a Mateus que se sentasse ao seu lado. Passei a vida construindo um império, e não construí nada que realmente importasse, ela confessou. Não tenho pessoas que me amem pelo que sou. Tenho pessoas que querem meu dinheiro, ou que me temem, exceto você. Você, o homem que teria todos os motivos para me odiar, é a única pessoa que me tratou como um ser humano. Mateus finalmente respondeu. Ele disse que também havia aprendido algo, que as pessoas são mais complexas do que parecem, que julgar é fácil, mas que o perdão não é fraqueza, mas sim o ato mais forte que se pode realizar. 6 meses após a prisão de Gustavo, Isabela deu os primeiros passos sem a cadeira de rodas. Eram passos incertos, apoiada em um andador, com Mateus segurando-a, pronto para amparar qualquer queda. Os médicos haviam dito que talvez ela nunca mais caminhasse, mas ali estava ela, movendo uma perna e depois a outra, lenta, mas determinada. Ela chorou de alegria e alívio ao dar os primeiros 10 passos no salão da fazenda. Mateus sorriu, orgulhoso. Ele havia passado meses ajudando-a com exercícios dolorosos, acreditando nela quando ela própria duvidava. Em certo sentido, aquela vitória também era dele. O relacionamento entre os dois havia se transformado completamente. Não havia mais constrangimento ou rancor. Havia algo mais profundo: respeito, confiança e um sentimento que nenhum dos dois ainda ousava nomear. Uma tarde, enquanto observavam o pôr do sol na varanda, Isabela tomou a decisão final. Mateus, ela disse, eu quero lhe devolver a terra. Ela havia preparado os documentos. A propriedade que ele havia vendido 3 anos antes voltaria a ser dele, gratuitamente e sem condições. É o mínimo que posso fazer, é justiça. Eu cometi um erro terrível ao me aproveitar de você. Mateus negou com a cabeça. É demais, Isabela. Eu não posso aceitar. Ela insistiu. Não é caridade, é reparação. Mas não é só isso. Eu quero que você se torne sócio e gestor de toda a fazenda Vinhedos de Ouro.
Isabela havia testemunhado o conhecimento de Mateus sobre a terra, sua dedicação e sua honestidade. Ela precisava de alguém em quem pudesse confiar, alguém que não fosse motivado apenas pelo dinheiro. Mateus pensou longamente. Ele aceitou, não por orgulho ou vingança, mas porque era justo. Era pelo futuro de Pedro e Alice, e também pela conexão que havia crescido entre ele e Isabela. Pedro e Alice vieram ver a fazenda, agora como um possível lar. Correram pelos campos rindo. Isabela os olhou com uma ternura que nunca pensou que sentiria. Mateus a olhou observando seus filhos e viu uma mulher diferente daquela que conhecera. Um ano depois, Isabela caminhava quase normalmente, apoiada em uma bengala. Gustavo havia sido condenado. O império de Isabela era mais forte do que nunca, agora gerido com mais humanidade. Mateus havia reconstruído seu negócio, produzindo vinho e azeite com recursos para fazê-lo bem. E entre Lucas e Isabela havia nascido algo que nenhum dos dois havia procurado, mas que ambos haviam encontrado. Não era simples, carregava o peso do passado, mas era real. Estava construído sobre o perdão, a compreensão e a certeza de que as pessoas podem mudar. Uma tarde, Isabela segurou a mão de Mateus enquanto caminhavam lentamente entre os vinhedos, nos mesmos campos onde ela havia sido abandonada. Às vezes, temos que chegar ao fundo do poço, perder tudo, para entender o que realmente importa, disse ela. Você me ensinou isso. Ensinou-me que a verdadeira riqueza não é o dinheiro, mas as pessoas que estão ao seu lado quando você não tem mais nada. Mateus sorriu, apertou sua mão, olhou para seus filhos brincando ao longe, olhou para a mulher que havia passado de sua pior inimiga a algo muito diferente e pensou que sim, a vida tira. Mas se você permitir, ela também devolve de maneiras que você nunca teria imaginado. 2 anos depois daquele dia no barro, Mateus e Isabela administravam juntos a fazenda mais próspera da Serra Gaúcha, não apenas pelos lucros, mas pela forma como tratavam as pessoas. Eles criaram programas para pequenos agricultores e contrataram pessoas da região com salários justos, provando que negócio e humanidade podem coexistir. Pedro e Alice chamavam Isabela de Tia Bela, e ela os adorava como se fossem seus. Mateus havia encontrado a paz e o amor, compreendendo que o coração humano é maior do que pensamos, com espaço para o passado e para o futuro. Eles sabiam que a tragédia no campo não tinha sido o fim, mas o começo de algo que nunca poderiam ter planejado, mas que era exatamente onde deveriam estar.